Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de português. Hoje nós vamos considerar a página 30, vamos fazer a leitura de um texto bem interessante. E para começar eu quero propor uma pergunta para vocês. Quem nunca ouviu a expressão presente de grego? Hein? De onde será que essa expressão se origina? E a palavra mito? O que significa? Então vamos lá. Vamos começar pela segunda questão. Mito são personagens extraordinários, em razão de determinadas virtudes, habilidades, façanhas que eles realizam. Quer ver exemplos de mito? Joana d'Arc, Hércules, Robin Hood, Alexandre o Grande, Sansão, Ivanhoé, só para citar alguns. Todas essas personagens são chamadas de mitos. Por quê? Por causa dos seus feitos que engrandecem, enaltecem a comunidade em que eles vivem, os feitos heróicos. Por isso que às vezes a gente ouve essa expressão mito em relação a pessoas, né, do cotidiano, até em relação a pessoas que fazem parte da história recente do nosso país e digamos assim, é um termo, é um pouco exagerado chamá-las dessa forma. Não combina muito com o sentido da palavra e o que ela representa em relação das pessoas que nós acabamos de falar, né, que são conhecidas como mitos. Então o termo é um pouco, digamos assim, exagerado. Mas vamos lá. Hoje nós vamos ler um texto que tem esse tema mito e vamos acrescentar mais uma personagem a esse rol, a esse número de mitos que eu acabei de citar para vocês. Então, o texto que a gente vai ler conta a história de uma guerra que começou por causa do rapto de Helena, a mulher mais bela da terra, que era a rainha de Esparta, esposa do rei Menelau. Ajudado pela deusa do amor Afrodite, Paris, é o nome dele, raptou Helena e a levou para Troia. Quem poderia resgatá-la? Naturalmente, o mito que nós vamos contar agora. Reparem alguns detalhes da história. Essa história belíssima que foi recontada pela queridíssima Ruth Rocha, que é uma autora que sabe muito dialogar, conversar com a juventude, vai ficar bem fácil de vocês entenderem. Diz assim: quando Helena foi raptada, Menelau apelou a todos os reis da Grécia para que o ajudassem a resgatá-la. Formou-se então um enorme exército, pois cada rei levou os seus soldados. E todos, chefiados por Agamenon, que era irmão de Menelau, dirigiram-se a Troia para buscar Helena de volta. Imagine um exército enorme com vários reis para buscar apenas uma mulher. Cercaram a cidade e travaram inúmeros combates, mas a guerra levou 10 anos, pasmem, para se resolver. Porque os deuses, ora, isso é importante na história, ora ajudavam os gregos, ora os troianos. Volta e meia um, volta e meia outro. Então há uma participação dos deuses na guerra. Entre os reis gregos que sitiavam Troia estava Ulisses. Preste atenção, esse é o nosso mito, o mais astuto. O que significa isso, professor? O mais esperto de todos os reis. Vamos ver por quê. Ele inventou uma artimanha espertíssima
para que finalmente os gregos vencessem os troianos. Lembra do que eu falei? Presente de grego? Vejamos qual foi essa artimanha. Ele fez com que os gregos construíssem um enorme cavalo de madeira e no interior dele acomodaram os guerreiros mais valentes. Olha outra qualidade deles aqui. Inclusive Ulisses. Aqui vocês veem uma imagem de uma pintura do cavalo de Troia. De 1727 a pintura. Para ver como essa história ela ressoa e passa de séculos a séculos e as pessoas ainda a conhecem. Puseram o cavalo em frente aos portões como se fosse um presente. E a gente sabe que presente, né, não se recusa. Depois começaram a se retirar, embarcando inclusive nos seus navios. Os troianos, vendo aquilo, acreditaram que os gregos tivessem desistido da guerra e que o presente fosse uma prova disso. Mero engano. O cavalo era tão grande que não passava pelos portões da cidade. Então, embriagados com a ideia de que a guerra tinha finalmente acabado, alguns troianos resolveram derrubar uma parte da muralha para poder levar o cavalo para dentro da cidade. Que engano mortal! Todos os troianos ficaram muito alegres, empurraram o cavalo para dentro das muralhas, fizeram grandes festas, tomaram muito vinho, dançaram pelas ruas até que escureceu. Todos ficaram muito cansados e foram dormir. Esse foi o engano deles, né? O erro. Quando tudo se acalmou, a barriga do cavalo abriu-se e os gregos saíram lá de dentro. Era o presente deles. Enquanto isso, os soldados que haviam se retirado vinham voltando e entraram pela brecha que os próprios troianos tinham feito na muralha. Num instante, os gregos já tinham se espalhado pela cidade, matado os soldados troianos que encontraram, e até que os habitantes da cidade se dessem conta do que estava acontecendo, eles já estavam no palácio real e já tinham aprisionado o rei, a rainha, os príncipes e as princesas. Helena foi levada de volta a Esparta e cada um dos combatentes gregos voltou para a sua terra. Assim eles ganharam a guerra. E aí tem algumas perguntas para você explorar o texto. E, por exemplo, a pergunta 2 diz assim: qual é a consequência da interferência divina? Vocês viram que divindades como Afrodite, os deuses, eles interferiram na guerra. Qual foi a consequência? O texto explica. Quem é o herói da história? Falei o nome dele para vocês, que era o mais astuto dos reis. Aqui você vai justificar, identificar e justificar a qualidade que ele demonstrou. E aqui quem tem mais destaque, o herói Ulisses ou os deuses na história? E por que você acha isso? Se vocês quiserem mais informações a respeito dessa história, a Odisseia, que tem inclusive um motivo de ter esse nome, vocês podem ver o filme, que é Troia, o nome do filme, né? Inclusive é com Brad Pitt. Então ele tenta reproduzir essa famosa história. Então é isso por hoje, pessoal. Podem aí responder a página 31 da apostila e deem um like se gostarem, né? E coloquem aí uma mensagem pra gente no canal, alguma informação, né? Dúvida, de repente alguma crítica construtiva, nós estamos abertos a isso, tá bom? Até mais, tchau, tchau.